Graça e paz, povo de Deus, amém? Deus seja louvado. Eu sou o pastor Michael Mendes, sou um dos pastores da Igreja Batista Éden, aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Eu sou um pastor responsável pelo projeto Jardim de Deus, ali no bairro Alfredo de Castro. Antes de dar início à palavra a qual Deus colocou no meu coração, eu gostaria que você assistisse com a gente um vídeo que tem a duração de 30 segundos. Preste atenção no que Deus tem feito neste lugar, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para você, já vai compartilhando aí esse vídeo na linha do tempo, do Facebook, vai compartilhando nos grupos, nos ajude, seja um evangelista no Senhor para alcançar outros corações, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 12. Se eu fosse dar um tema a essa palavra, seria: o reino de Deus é tomado por violência. Lucas capítulo 6, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. E logo ao nascer do dia convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote. E o versículo 16 diz assim: e Judas, filho de Tiago, e também Judas Iscariotes, o que se tornou o traidor. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele me deu esse tema, o reino dos céus é tomado por violência. Quando nós automaticamente recebemos essa palavra, violência, nós muitas vezes entendemos que para entrar no reino de Deus é necessário uma violência da nossa parte. É necessário nós brigar com todo mundo, a gente mostrar a nossa razão, a gente mostrar as nossas verdades. E eu lendo a palavra, eu descobri que não tem nada a ver com isso. A violência não é aquilo que nós cometemos com as pessoas, mas a violência é aquilo que as pessoas vão cometer com a gente. Eu queria que você aprofundasse comigo nesse texto e prestasse atenção em algumas chaves importantes para que possamos desvendar o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Olha só, esse texto está dizendo sobre Jesus. Ele estava reunido com seus discípulos e ele se retirou do meio do povo, no meio dos discípulos, e ele subiu ao monte a fim de orar e falar com Deus. E a Bíblia diz que nesse momento, Deus, o Pai Celestial, o Pai de Jesus, deu o nome dos discípulos. Ele desce do monte, ele chega diante de todos os discípulos e ele começa a chamar os discípulos um a um, até completar 12 discípulos. E agora ele fala que esses 12 discípulos ia formar um corpo, ia ser agora os apóstolos, os incumbidos de levar o cristianismo adiante.
né? E quando nós vemos essa palavra de levar o cristianismo adiante, automaticamente nós pensamos que agora nós vamos impor a verdade de Deus, né? Nós imaginamos que agora nós vamos mudar toda uma geração, estabelecendo a verdade de Deus como absoluta, e não é do jeito que nós pensamos. De fato, a verdade de Deus é absoluta, mas a verdade de Deus não no que nós falamos ou como nós lutamos, mas através das nossas ações. E dito isso, eu gostaria de refletir com você um pouquinho sobre como foi a vida de Jesus na terra. A Bíblia vai dizer que quando Deus dá esses apóstolos agora para Jesus, Ele começa a andar com eles. E a Bíblia vai dizer que aproximadamente 3 anos e meio Jesus andou com esses discípulos. E dentre os discípulos estava Judas. Judas foi o cara que se tornou traidor. Talvez você vai me questionar e falar assim: ah, mas ele se tornou traidor só quando ele traiu. Beleza, concordo com você. Mas eu quero que você também leia em Atos capítulo 1. A Bíblia diz que Judas descreve a morte de Judas, e a Bíblia vai dizer que quando Judas ele foi se matar, ele se precipitou no despenhadeiro, ele caiu no despenhadeiro, e a Bíblia diz que esse campo que Judas morreu era um campo de sangue, e esse campo de sangue foi comprada pelo preço da iniquidade. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia vai nos afirmar que Judas ele roubava de Jesus constantemente, ou seja, a iniquidade é um pecado que você comete várias e várias e várias vezes. Aí a Bíblia diz que Judas ele comprou esse campo. Eu quero te lembrar de uma história, de um texto da Bíblia. Certa vez, Jesus estava na casa de um dos fariseus, e ali a Bíblia diz que uma mulher prostituta, uma mulher pecadora, ela entra com um vaso de alabastro naquele lugar, ela quebra aquele vaso e ela derrama um óleo precioso em Jesus. E a Bíblia diz que ali dentre eles que estavam reunidos, um chamado Judas se levanta e acha aquela ação extravagante, aquela ação exagerada da mulher prostituta. Ele olha e fala assim: nossa, mas por que você está gastando esse dinheiro? Nós poderíamos pegar esse óleo, né, que vale muito dinheiro, nós poderíamos pegar ele, vender e dar aos pobres. Nesse mesmo texto vai dizer que Judas, ele falou isso porque a intenção do seu coração era roubar mais um pouco. Então aqui nós vemos que o Pai Celestial, o Deus do impossível, o Deus que sabe tudo, o Deus do onisciente, o Deus que conhece tudo, o Deus que está em todos os lugares, Ele preparou Judas para andar com Jesus. E olha que interessante, Deus sabia quem era Judas. Deus sabia quem era cada um dos discípulos. Deus conhecia Pedro. Deus conhecia os outros 10 que abandonou Jesus no momento que ele foi preso. Só que olha que interessante, a Bíblia diz que mesmo assim, se você olhar, você vai ver que Jesus em nenhum momento expulsou Pedro ou expulsou Judas de perto dele, ou expulsou alguns dos discípulos. Pelo contrário, ele deixava bem claro que os discípulos tinham liberdade de ir. Pedro certa vez olha para Jesus e fala para ele assim: ó mestre, os discípulos estão indo embora, né? O pessoal que está chegando perto estão indo embora porque a tua palavra é dura demais. Jesus olha para ele e fala: então você também pode ir. Então nós vemos que Jesus ele dava liberdade para os discípulos, para os apóstolos viverem o evangelho ou não. Amém? Só que olha que interessante, o texto também vai dizer, nesse que nós lemos, que estavam esses discípulos e eles, lá na frente, eles abandonaram Jesus. Só que eu quero que você entenda algo aqui. Os mesmos discípulos que abandonaram Jesus, eles foram preparados para algo muito maior do que eles poderiam entender naquele momento. Jesus, ele predizia sobre a sua morte. Pedro chega até Jesus e fala assim: não, Senhor,
você não vai morrer, porque eu vou lutar com você. Se preciso for, eu pego a espada e eu mato por você. A única vez que eu vejo Jesus expulsar um dos discípulos, e não foi não expulsou Pedro, mas expulsou um espírito imundo da vida de Pedro. Ali começou uma libertação na vida de Pedro, amém? A Bíblia fala que Jesus olha para Pedro e fala assim: afasta de mim, Satanás. Então nesse momento, Jesus não estava expulsando Pedro da vida dele. Nesse momento, Jesus estava expulsando o demônio que estava operando na vida de Pedro. E o interessante aqui é que automaticamente a gente pensa no quê? O Espírito está sendo expulso porque o Espírito estava querendo ajudar Jesus? Não. O espírito imundo que operava na vida de Pedro naquele momento queria tirar Jesus do propósito. Então o único momento que Jesus expulsou esse demônio, nesse momento aqui, nessa história, nesse contexto, foi quando o espírito imundo, usando Pedro, queria tirar Jesus do propósito. Agora vamos entender esse propósito. Vamos entender por que Deus permitiu Jesus andar com os discípulos, mesmo roubando. Os discípulos que iam abandonar ele, o discípulo, Pedro, que ia espraguejar e abandonar Jesus. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, capítulo 14, Atos 14, versículo 19, diz assim: chegaram, porém, alguns dos judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade no dia seguinte, e partiu Paulo e Barnabé para Derbe. Preste atenção. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, e renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverarem na fé, ensinando: é necessário que por meio de muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Olha que interessante. Até aqui eu estava falando sobre Jesus, e agora eu estou falando sobre um dos apóstolos. A Bíblia diz que Paulo, ele sentiu o desejo, induzido pelo Espírito Santo, a ir a uma cidade pregar o Evangelho. E quando ele estava nessa cidade pregando o Evangelho, as pessoas daquela cidade o rejeitaram, pegaram ele, apedrejaram ele, viu que ele estava quase morto, jogaram para fora da cidade e deixaram ele lá para morrer. Só que a Bíblia diz que nesse momento os outros discípulos chegam até ele, ele se levanta, ele fica ainda um dia na cidade, no outro dia ele sai de lá. E o interessante que ele sai da cidade, mas passou-se alguns dias, ele voltou para o mesmo lugar aonde ele foi apedrejado. E ele voltou lá agora para dar ânimo para os discípulos, para falar que o caminho era esse mesmo. Entenda algo, para falar que o caminho era esse mesmo, que por meio de muita violência, que por meio de muita tribulação, era necessário nós passarmos para entrar no reino de Deus. Nós achamos que o sacrifício de Jesus foi absoluto, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que para nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que andar como Jesus andou. E agora eu quero te lembrar algo: como Jesus andou. Talvez você vai olhar assim para mim e falar assim: mas você está viajando na maionese, porque para mim andar como Jesus andou, eu não sou melhor do que ele. Exatamente isso. Nós não somos bons, nós somos monstros. Por isso Jesus deixou um caminho. A Bíblia diz que ele se autoafirma: o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu tenho Jesus, o meu caminho não vai ser diferente de Jesus.
Se eu tenho Jesus, as minhas verdades não vai ser diferentes de Jesus. Se eu tenho Jesus, a vida que flui de mim não vai ser uma vida para a morte. O que é isso, uma vida para a morte? É quando você olha para uma pessoa e diz que para ela não tem mais jeito. É quando você olha para uma pessoa que te roubou, que te caluniou, ou até mesmo um dependente químico, um cara que está na sarjeta, você olha para ele e fala que não tem mais jeito. Isso é uma vida que surge para a morte, que flui para a morte. E a Bíblia fala que se eu tenho Jesus, eu tenho esses 3 sinais claros dentro de mim, em que Jesus habita em mim, e através das minhas ações é alcançado essas pessoas. Eu sei que está um pouco superficial o que eu estou falando, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha só, então se eu tenho Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou andar fora desse caminho. O apóstolo Paulo, ele estava afirmando lá em Atos 14, que ele foi apedrejado, que ele sofreu a perseguição, e nesse momento ele foi dado como morto. Ele sai da cidade, vai pregar em outra cidade, ele faz discípulos lá, só que depois dele estabelecer pessoas lá para continuar o que ele começou, ele volta para o mesmo lugar, ele volta para onde ele foi apedrejado. E aqui é o ponto-chave de você entrar para o reino dos céus, de você entrar nos santos dos santos, que eu falo assim, na presença de Deus, de você entrar na presença de Deus, de você entrar no céu por meio da violência. A violência não é você estabelecendo na vida das pessoas, mas a violência é das pessoas sendo estabelecidas em você. Olha que interessante. Jesus, ele olha para os discípulos e deixa essa palavra bem clara. Ele olha para os discípulos e fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus estava falando para os discípulos e para mim e para você hoje, que para nós seguirmos Ele é necessário, primeiro, negar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. E terceiro, seguir o caminho. Agora vamos lá, meu querido irmão, para onde o Espírito Santo de Deus levou Jesus? É isso que nós não entendemos. Nós achamos que Jesus, ele morreu numa cruz, ele estabeleceu a salvação, agora ponto, eu não preciso fazer mais nada, né? Agora eu vivo pela fé, a salvação é pela fé. E de fato, a salvação é sem merecimento. Mas para você entrar nessa salvação, ou seja, é de graça sim, mas para você permanecer nessa salvação, existe um caminho. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar assim, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, o prêmio da soberana vocação já está diante de mim. Das coisas para trás que eu fiz, eu fui me esquecendo e avançando para o meu alvo, que é Cristo. Pastor, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer que ele ainda estava nesse caminho depois da salvação. Ele se esquecia das coisas maravilhosas que Deus operava através dele, mas ele tinha um olho em Jesus. Ou seja, Paulo ainda, mesmo naquele momento, ele estava carregando a sua cruz até o último instante. E se você for estudar sobre a história dele, se você for ver o final da vida dele, ele morreu perdendo a sua cabeça. Por que Jesus permitiu isso? Porque para que a porta do céu seja aberta para você entrar, é necessário haver uma injustiça, é necessário haver uma violência, é necessário haver uma tribulação contra a sua vida, para que a vida de Deus seja manifesta e a sua seja recolhida. Olha que interessante.
A Bíblia diz que quando Estevão, em Atos, os apóstolos, eles estavam meio perdidos, eles queriam deixar de servir a mesa das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, eles queriam se dedicar somente à palavra e à oração. Ele levanta os outros discípulos para cuidar dessa parte. E a Bíblia diz que eles levantaram 7 homens, 7 jovens, cheios do Espírito Santo. E através desses jovens um deles era Estevão. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele começou a servir as viúvas, os órfãos e os necessitados, mas ele também começou a pregar o Evangelho. As pessoas iam se convertendo, ele ia preparando discípulos igual a ele. E você sabia que a história dele foi pouca? Durou apenas mais ou menos 3 capítulos. Aí a Bíblia vai dizer agora que o povo fica com raiva de Estevão, cometem uma injustiça contra ele, pega uma testemunha falsa, coloca os acusadores, começam a condenar Estevão. Aí no capítulo 7, Estevão, ele dá uma ilustração de tudo que havia acontecido. Ele começa a falar desde o começo da Bíblia, e ele vai falando, e aí ele olha para o pessoal, para o fariseu, e fala assim: da mesma forma que vocês fizeram com Jesus, de matar ele crucificado, vocês vão fazer comigo. E nesse momento, os fariseus ficam com muito ódio, eles rasgam as suas roupas, pegam Estevão e jogam para fora da cidade. Eles arrancam a roupa de Estevão, jogam aos pés de Saulo. E a Bíblia fala que Saulo, antes de se tornar Paulo, ele consentia com tudo isso. Eles pegam as pedras e começam a jogar em Estevão. Nesse momento, antes dele ser apedrejado, a Bíblia diz que Estevão, ele olha para os céus e vê os céus abertos, ele vê a glória de Deus, e ele vê Jesus, o Filho do Homem, em pé ao lado dessa glória. Ele fica de joelhos, as pessoas começam a atacar a pedra, e ele faz uma oração bem simples, que eu e você não entende. Ele olha para Deus e fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, através dessa violência, através dessa injustiça que foi cometida através de Estevão, ele garantiu a sua entrada no reino de Deus, mas também manifestou a vida de Cristo para essa geração. Como assim, pastor? Não entendi. Quem que estava ali no meio que consentia com a morte dele? Saulo, ele no meio do caminho, indo para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento a sua vida foi transformada. Agora o Saulo deixou de perseguir a igreja e passou a ser perseguido. Então, queridos, olha aqui para mim, entenda algo. A Bíblia não está dizendo que eu e você não vamos passar por injustiça, que nós não vamos passar por violência. Nós vamos passar sim. É necessário que haja essas coisas para que a porta do céu seja rasgada para essa geração. A única forma de liberar o poder de Deus para essa geração é através da morte dos filhos de Deus. E você quer saber de algo? Vou te explicar. Olha isso que interessante. Vamos ler mais um versículo. João capítulo 13, versículo 17. Nesse momento, Jesus ele estava reunido com seus discípulos, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, um a um. Ele chega aos pés de Pedro. Pedro olha para ele e fala assim: não, Senhor, você não vai lavar meus pés. Jesus olha para ele e fala assim: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Por que Jesus falou isso para ele? Para Pedro entender que era necessário Jesus ser escravo dos discípulos, escravo daqueles que iam abandonar ele, escravo daquele que roubava ele, e escravo daquele que ia trair. Aí no versículo 17 de João 13, a Bíblia vai dizer assim: portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e os praticardes, abençoados sereis. Ponto. Olha que interessante.
Jesus, ele estava naquele momento lavando os pés dos discípulos. Aí no versículo 17, ele deixa tudo muito claro. Ele fala assim, ó: se vocês querem ser mais do que felizes, se vocês querem ser alegres, se vocês querem ter essa alegria dentro de você, é necessário que vocês façam o que eu estou fazendo. Você sabe por que a depressão tem reinado nesses dias? Você sabe por que a síndrome do pânico tem reinado? Você sabe por que a frustração reina em nosso coração? Pelo simples fato: nós não queremos ouvir a voz de Deus dentro de nós. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, algo em nós vai morrer. E nós não queremos. Nós não queremos a morte, porque a morte é o que Jesus falou: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. A morte, ela vai ser acompanhada na sua carne. A sua carne vai ser rasgada, a sua carne vai ser defamada, a sua carne vai ser injuriada, a sua carne vai ter muita tribulação, mas dentro de nós vai ser produzido um peso de glória. Pastor, o que é isso? Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos ler lá? Mateus capítulo 6, versículo 6. Olha isso. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Jesus, quando ele subiu ao monte para orar, que Deus estabeleceu para ele os 12 discípulos, ele passou a madrugada, a noite toda, a madrugada toda orando. Quem que estava com ele? Ninguém. E a Bíblia fala, agora em Mateus 6, que o nosso Pai que vem em secreto, ele vai nos recompensar publicamente. Agora olha só que interessante. Jesus, ele sobe ao monte, ele ora a Deus, Deus o recompensa a ele publicamente. O que é isso? Deus permitiu 12 discípulos andar com ele, um roubando ele, o outro negando ele, espraguejando, os 10 abandonando e um ainda traindo ele para morrer, para ser manifesto publicamente o pleno propósito de Deus na terra. Qual que foi? O perdão para os nossos pecados e a presença de Deus rasgada para essa geração, que nos alcança até os dias de hoje. Você sabe o que é o interessante? Nós achamos que quando Estevão morreu, nada foi liberado. Queridos, se Estevão não morre naquela geração, como que Saulo ia se tornar Paulo e liberar a presença de Deus ainda mais distante? Você está entendendo por que é necessário eu e você? Mas nós temos um costume de distorcer a palavra de Deus e não escutar o que Ele está falando conosco. Pastor, quando eu faço isso? Quando o seu irmão dá um tapa na tua face e você não libera o outro lado. Quando alguém rouba o que é seu e você entra em demanda com ele. Lucas capítulo 6, versículo 27 vai dizer assim, ó: abençoar aqueles que vos maldizem, orar pelos que vos caluniam. Ao que te bater numa face oferece o outro. Nós sabemos isso até de cor, mas nós não colocamos a voz de Deus nas nossas ações. Aí Paulo, ele deixa esse versículo claro para nós, e Jesus, ele testifica através de Paulo na sua vida. Ele fala assim, ó: se vocês fizerem o que eu estou fazendo, mais do que felizes vocês. Você sabe por que a frustração tem tomado conta das nossas vidas? Porque nós falamos, nós declaramos que escutamos Deus, mas quando tudo dá errado, Deus não está mais no negócio. Outro dia chegou uma irmã para a pastora Pamela
Falou assim: pastora, meu casamento acabou. Ela falou: mas por quê? Acabou, o cara só queria saber de cachaça, o cara só queria saber de festa, acabou, era uma prova de Deus na minha vida. Aí a pastora perguntou para ela assim: mas quando você casou, você orou? Ela falou: orei. Deus falou? Falou. E o que mudou? Não, que era só uma aprovação de Deus. A aprovação de Deus vai acabar na nossa vida, queridos? O que nós temos que fazer é trincar o dente e ir para frente, mesmo arrastando. Mas você sabe por que nós temos medo? Porque Jesus está falando conosco, mas a gente não tem coragem de escutar a voz dele. E quando eu falo coragem, outro dia eu estava falando com um rapaz e eu falei algo para ele. O pastor já falou isso para mim, sobre os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. De um para outro não tem diferença nenhuma, porque os dois vão ser humilhados e os dois vão ser exaltados, amém? Só que olha que interessante, nós usamos uma frase muito errônea nesses dias. Nós falamos assim, que nós vamos se humilhar só diante de Deus, né? Eu só me humilho diante de Deus. Você sabia que a libertação para acontecer é necessário nós se humilhar até diante dos homens? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela teve que se humilhar, ela foi rastejando, passando por um e por outro, até tocar Jesus. Me fala por favor, qual foi o momento que Paulo, ele não se humilhou para os homens? Me fala qual foi o momento que Pedro não se humilhou diante dos homens? Pelo contrário, Pedro chega em Jesus e fala assim: aí, Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes, né? Fala: não, filho, 70 vezes? Essa frase é muito errônea, porque o meu Jesus, ele se humilhou diante de todos os homens. É necessário que eu me esvazie, mas que ele cresça. Jesus só vai crescer em nós, queridos, quando eu e você se humilhar, quando eu e você se esvaziar de nós mesmos. E isso é necessário a gente perder a nossa razão. Eu vou te contar, eu sou bom para acontecer isso comigo. Eu fui deixar um relógio para arrumar e eu não tinha dinheiro. Eu fui deixar o relógio para arrumar para me saber o valor, né? E o rapaz falou para mim: não, deixa aqui, que eu vou fazer um orçamento, eu te ligo para a gente fechar o serviço. Eu falei: perfeito, beleza. E aí passou-se alguns dias, o cara não me ligou. Aí do nada ele me ligou: o relógio está pronto aqui, ficou R$200. Eu falei: eita, pode ficar com o relógio então. Eu tenho dinheiro. Aí eu fui lá conversar com ele, eu falei: não, cara, você falou para mim que ia me ligar. Ele falou: então, mas eu liguei, não atendi, e não tinha ligação dele, né? Eu estava com a razão naquele momento. Eu falei: moço, como é que eu vou pagar? E aí de tudo ele falou: não, eu faço 150. Eu falei: moço, eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, te espero semana que vem. Eu falei: tá bom, semana que vem eu resolvo esse negócio. E fui embora injuriado. Eu falei: moço, o cara tá me tirando, né? Uai, o que é isso? Tinha que passar primeiro o orçamento. Eu cheio da minha razão, cheio das minhas verdades. E aí, eu cheguei em casa, fui falar com a minha esposa. Ela falou: amor, é difícil, né? Mas você vai ter que pagar, né? Eu falei: eu tenho que abrir mão da minha verdade, né? Da minha justiça, né? E aí, resumindo, Deus, Ele me abençoou com uma oferta. Eu fui lá e paguei o rapaz, e eu saí de lá leve, cara. Eu falei: ufa, abri mão da minha justiça. Sabe, queridos, é necessário eu e você escutar a voz de Deus. E quando nós escutamos a voz de Deus, automaticamente Ele vai nos pedir o que Ele sempre pediu, e o que Ele sempre deixou claro nas Escrituras. Primeiro, abrir mão da sua justiça, para ser estabelecido a justiça de Deus. Você sabe, quando a justiça de Deus foi estabelecida na cruz, Ele aceitou as pessoas do jeito que elas são, sim ou não? Sim ou não? Ele não te aceitou do jeito que você é?
Agora o problema é que nós não queremos a justiça de Deus, nós queremos calar a voz profética e nós não queremos exercer a justiça, que seja aceitar as pessoas como elas são. É por isso que nós calamos essa voz, é por isso que Deus não fala mais conosco, é por isso que a depressão reina, as imundícias, as maldições desse mundo reinam em nós, porque nós não queremos obedecer a Deus. Aí quando nós falamos do reino dos céus, quando nós falamos de violência, nós achamos que vamos lutar essa guerra aqui é com as armas carnais, né? Ah não, se o cara me roubou e não me devolver, eu vou matar. Se o cara me extorquiu, eu vou extorquir outro. Eu vou tratar todo mundo mal porque eu sou tratado mal. Nós queremos agir com as nossas armas, e desse jeito não dá certo. A não ser que você queira ir para o inferno, porque para entrar para o reino, queridos, não é de qualquer jeito. Para você ir morar com Deus, não é de qualquer jeito. A Bíblia diz, para me encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 29, Deus ele chamou eu e você para um propósito. Quantos aqui já escutou, né, as pessoas falam assim: ei varão, ei homem de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Eu acredito que muitos que estão vendo esse vídeo hoje, acompanhando essa live, possam até ter escutado uma palavra dessa, né? Ah, Deus tem um propósito lindo na sua vida. E eu fui buscar na Bíblia saber desse propósito, e eu achei Romanos 8, 28 e 29, depois você vai ler lá. A Bíblia fala que Deus ele nos predestinou a sermos seus filhos, ou seja, a andar, a viver como o primogênito viveu. Tem um caminho, queridos. Tudo aquilo que você faz que é diferente de Jesus não te torna filho de Deus. Pare de se iludir. As pessoas vêm para o culto, levantam as mãos, sabe, está no culto de domingo, e glória a Deus, aleluia, o Pai me adotou, eu sou filho do Pai, isso tudo, muito lindo o culto, até chora. Mas quando é na segunda-feira, está falando mal de todo mundo, está roubando, está prostituindo, está fazendo tudo de errado. Aí mas levanta, não, mas no culto de domingo eu estou lá cantando, o Pai me adotou. Eu não tenho nada contra a música O Pai me adotou, eu amo ela e eu canto ela demais. Mas é necessário, queridos, nós sermos confrontados pela palavra de Deus. E ela diz que para ser filho é necessário eu me parecer com Jesus. Ele é o primogênito. Nós temos um espelho, ó. Nós temos um espelho. E o nome desse espelho é Jesus. Então se você não parece como Jesus é, se você não anda como Jesus anda, você não é filho de Deus. Talvez você vendo essa palavra, você vai falar assim: nossa, então agora acabou para mim. Não. Essa palavra é para que gere um confronto em você, para que você arrependa das ações que você tem tomado, da atitude que você tem plantado neste lugar, para que você volte agora, você reconheça quem você é e você volte para Jesus, queridos. Você sabia que a maior parte, vamos usar essa palavra, eu não gosto desse termo, mas a maior parte dos desviados não estão fora das igrejas, estão dentro da igreja, e o pior, não sabe nem que estão desviados. Fala mal de todo mundo, compra e não paga, apronta o Zé Tele para tudo quanto é lado, afastando da cruz, afastando de Jesus todos os dias, e achando que vai entrar no reino de Deus. Tome cuidado com isso. Se essa palavra falou com você, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Você curvasse a sua cabeça onde você está agora, você fechasse seus olhos e começasse a se arrepender daquilo que você tem feito de errado. Sabe, uma coisa que eu descobri na palavra de Deus é que Jesus ele continua nos tocando e nos convencendo
e nos movendo ao centro da tua vontade. Pai, nós oramos neste momento para que o teu Espírito Santo nos convença sobre os nossos pecados, porque a tua palavra diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos leva a toda a verdade. Pai, então que possamos ser levados a essa verdade, e assim João 8,32 se cumpra na nossa vida, conhecendo a verdade vai nos libertando para a glória do teu santo nome. Nós se arrependemos de quem nós somos, Pai. Nós não queremos ser mais quem nós somos, queremos ser Jesus na terra. Então é necessário que sejamos tocados por Ele todos os dias, para que o DNA dele seja estabelecido em nós, para que a vida dele seja estabelecida em nós, para que o caminho dele seja estabelecido em nós, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e amém.